Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em casa? Então, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre escala cartográfica, tá bom? E agora a gente vai falar sobre tamanhos de escala, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. Vamos partir aqui do que a gente já viu, tá bom? Então, primeiro, fiz um esqueminha aqui que eu acho que vai ser bem didático para você entender, tá bom? O que nós vimos até agora? Os espaços mapeados, né, aqueles que são representados, são muito maiores, né, do que cabem na sua representação, na sua folha de papel, na sua representação plana. Então, para poder representar essas áreas, é necessário você reduzi-las a uma dimensão bem menor do que a realidade, tá certo? Então, portanto, todo mapa é uma representação do espaço em escala reduzida. Como assim em escala reduzida? A gente vai precisar entender que a gente vai ter que reduzir o quê? O zoom, a aproximação e, consequentemente, o detalhamento, tá bom? Rômulo, tá muito confuso, né? Tá muito confuso para mim isso, tá certo? Então, eu quero que você imagine o seguinte. Imagina que você está tendo uma visão aérea. Você está andando no helicóptero. Tá legal? Certo? Você está andando no helicóptero. Consequentemente, quando você está tendo, essa visão aérea, o que é importante saber, né? Quanto você está visualizando, tá tendo essa visão aérea, fica mais fácil de você entender quanto maior ou menor é a escala, tá bom? Basta, você entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão, apresentado naquela visão aérea. Então, quanto maior a aproximação, mais detalhes. Mas para isso eu pego menor área, né? Então, quanto maior for a escala, eu pego uma menor área, então eu tenho maior aproximação. Tudo bem? Quanto menor for a escala, menor é a aproximação. Então, quanto menor for a aproximação, significa que ela foi muito mais reduzida, o denominador foi muito maior, né? Então, quanto mais reduzida, menos detalhes, tá bom? Então, o que acontece, galera? Eu não quero que vocês fiquem decorando, essa relação, da categoria de escala pequena, média e grande, tá bom? Então, eu quero que você faça essa relação entre denominador, escala cartográfica, extensão territorial representada e o detalhamento permitido. O nível de detalhamento permitido. Tá certo? Então, para começar, agora você está entendendo aquilo que eu expliquei para vocês lá no início. Escala cartográfica, a gente está falando da extensão territorial. É diferente de escala cartográfica. Escala geográfica, extensão geográfica. Escala cartográfica, a gente está falando da representação. Então, quando a gente fala de escala cartográfica, eu não quero que você leia mais escala cartográfica. Eu quero que você leia aproximação, zoom. Maior aproximação, menor aproximação. Menor escala, maior escala. Menor escala, menor aproximação. Maior escala cartográfica, maior aproximação. Menor aproximação significa que você está pegando, uma maior área. Se você está pegando uma maior área, significa que ela foi muito reduzida. Se ela foi muito reduzida naquela representação, significa que ela está ofertando poucos detalhes. Se você tem uma maior aproximação, uma maior escala cartográfica, significa que você está pegando uma menor área. Se você está pegando uma menor área, significa que o denominador é menor, porque você reduziu menos. Se você reduziu menos, permite-se mais detalhes. Tá certo? Rômulo, tá confuso pra caramba. Eu vou ter que voltar esse vídeo mais 10 vezes pra fixar o que você acabou de falar. Não precisa. Dá uma olhada aqui nesse macetezinho que eu dei pra vocês, tá bom? Dá uma olhada aqui, por favor, nesse macetezinho. Olha só que bacana. Deixa eu só pegar aqui o nosso destaque aqui. Então, repare. Olha o macetezinho. Quanto maior for o denominador, você já sabe que o denominador, o que significa? Que representa a realidade. Quanto maior for o denominador, significa que aquela área, aquela realidade foi mais reduzida. Então, quanto maior for o denominador, significa maior redução. Se eu tenho maior redução, significa que eu tenho uma menor escala cartográfica, ou seja, eu tenho uma menor aproximação, eu tenho um menor zoom. Se eu tenho um menor zoom, se eu tenho maior redução, eu tenho um menor zoom, significa que eu estou pegando uma grande extensão territorial.
Se eu estou pegando uma grande extensão territorial, significa que eu estou pegando uma grande área, né? Uma escala geográfica, né, bem maior quando comparada a outra. E se eu estou, consequentemente, né, pegando uma grande área, reduzindo muito, o meu nível de detalhamento ele fica reduzido, ele fica restrito, né, ele fica muito, né, prejudicado, tá legal? E, obviamente, eu vou inverter esse pensamento. Como assim? Como que eu vou inverter esse pensamento? Vamos lá de novo. Até trocar de cor aqui, ó, para facilitar, tá? Então, ó, se eu tenho um menor denominador, significa que eu tenho uma maior escala cartográfica, certo? Olha o gerenciamento da setinha. Se eu tenho uma maior escala cartográfica, significa que eu tenho maior aproximação, maior zoom. Se eu tenho maior aproximação, menor zoom, significa que eu estou pegando uma menor área. Tá legal? Se eu estou pegando uma menor área, isso me dá de vantagem o maior detalhamento. Tá legal? Então eu vou fazer, obviamente, esse pensamento inverso. Eu vou utilizar o macete de uma forma inversa, tá bom? Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. Olha só. Vamos ver se isso aqui fica funcional para vocês. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Escala grande e escala pequena. Geralmente, numa questão de prova, eles vão apresentar para vocês 2 mapas, ou 3 mapas, né? Não importa, mas geralmente 2 a 3 mapas. E eles vão perguntar para vocês o seguinte, algumas características, como por exemplo, qual é aquela representação que tem maior escala cartográfica? E qual é aquela que apresenta uma escala pequena, uma escala menor comparativamente? Consequentemente, quais são, né, os resultados disso, as características disso. Então vamos lá, vamos pegar aquele macetezinho e a gente vai colocar, ó. Então quando a gente fala de escala grande, a gente está falando de maior aproximação. Quando a gente fala de escala pequena, a gente está falando de menor aproximação, tá legal? Então olha só, o que a gente pode perceber? Uma escala grande, o denominador vai ser um número pequeno, certinho? Como a gente pode perceber. Se ele é um número pequeno, significa que aquela realidade foi, né, foi menos reduzida quando comparado a uma escala pequena. Tá legal? Quando nós temos um denominador que é um número grande, isso aqui vai significar que você tem maior redução. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma escala com denominador pequeno, retrata uma área menor e com isso possibilita mais detalhes. Quando, né, maior for o denominador, certo? Quando o denominador for, né, quando o denominador for maior, o que a gente pode perceber? Que a gente tem uma área mapeada, né, será maior, né, a área mapeada e, consequentemente, menores serão os detalhes. Tá legal? Tá claro para vocês? Então, ó, aqui eu estou utilizando a leitura do denominador para eu comparar essas escalas e, consequentemente, indicá-las como de maior ou menor. Tá legal? E com isso eu consigo perceber qual representação, né, qual mapa teve uma maior representação, pegou uma maior área geográfica e, ao mesmo tempo, quanto mais redução, menor detalhamento, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse meu macete, tá? E joguei para aqui por esse esquema, para fixar bem esse objetivo, esse entendimento, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, repare que aqui nós temos nessas duas representações. Imagine que você está fazendo uma questão de prova e você se depare com essas duas análises. Repare que aqui a gente está falando sobre, ó, um planisfério. Tudo bem? A gente pode perceber que a gente está representando aqui a superfície terrestre, né? Tá meio cortadinho aí nos extremos, nos polos, mas imagine que a gente está tendo um planisfério aí representando toda a superfície terrestre, tá bom? Certo? Consequentemente, ó, nós temos aqui uma menor escala cartográfica, porque a gente pegou a superfície terrestre, então teve que reduzir pra caramba, né? Repare que aqui, ó, a escala não está falando nem de numerador, né, de escala numérica, né, da escala gráfica, porque senão o denominador seria algo gigante, né, monstruoso, muitos números aí, tá bom? E aqui a gente está falando de uma escala grande. Reparem que a gente está pegando aqui, ó, uma área menor, tá bom? Reparem que aqui, ó, também está utilizando a escala gráfica, né, mas a gente pode perceber essa relação, ó. Em qual dos mapas há maior riqueza de detalhes? Justamente aqui. Rômulo, por que nós temos mais riqueza de detalhes? A gente consegue perceber aqui, né, quadras, está conseguindo perceber ruas, certo? Algo que é impossível nessa representação em escala cartográfica pequena que mostra, né, a superfície terrestre. Em qual a escala é menor? A escala cartográfica é menor.
quando a gente fala de escala cartográfica, menor aproximação. Então, em qual representação nós temos uma menor aproximação e, consequentemente, uma menor riqueza de detalhes? É justamente nessa representação aqui, visto que nós temos uma representação de uma área, de um espaço geográfico maior. Nesse exemplo, a superfície terrestre. Então, teve que reduzir muito, né? Denominador grande. Né? Reduzir muito significa menor oferta de detalhes, menor aproximação, menor oferta de detalhes. Então, para você não se confundir, sempre, sempre, sempre leia da seguinte forma: maior aproximação, menor aproximação. Maior escala, menor escala. Maior riqueza de detalhamento, menor riqueza de detalhamento. Menor área representada, maior área representada. Tá legal? Então, leia-se sempre zoom, aproximação, que aí você não esquece mais, tá legal? Comece a se familiarizar com isso, comece a utilizar esse macetezinho nas questões, nas leituras, né, que você vai ter nos livros e tal. Aqui vai ficar um pouco mais fácil para vocês, tá legal? Então, fez sentido agora para vocês lá no início? Escala geográfica é diferente de escala cartográfica. Escala cartográfica, zoom, aproximação, permitindo maior ou menor detalhe. Tranquilo? Aqui, grande abraço para vocês.